Olá, seja bem-vindo ao Clube de Meditação. Aqui você encontra meditações, músicas e afirmações criadas para despertar o seu poder interior. Nós estamos aqui com Pedro Mota e acho que seria interessante se ele mesmo se apresentar, né? Nós do Clube de Meditação somos apaixonados pela psicologia corporal, temos na prática como que isso ajuda muito a nossa evolução em conjunto com a meditação, né? E como temos a paixão por isso, pensamos por que não conversar com uma pessoa para explicar isso melhor, fazer as pessoas entenderem um pouco mais o corpo delas, o corpo e a mente, e enfim. Acho que ninguém melhor do que ele mesmo para explicar e se apresentar, né? Bom dia, Gina. Bom dia a todos que estão escutando. É um prazer estar aqui, podendo trocar com vocês, transmitir um pouco o conhecimento que eu tenho, também aprender. Bom, eu sou psicólogo, terapeuta, estou nesse caminho aí de busca de autoconhecimento desde 2003, quando eu fiz nível 1 de Reiki, e de lá para cá fiz diversos cursos, né, Ayurveda, Shiatsu, Reiki 1, 2, 3, mestre, fiz fisioterapia, fiz psicologia, fiz mestrado, enfim. E a minha paixão mesmo é a psicologia corporal, porque dentro dela eu encontrei algumas respostas bem empíricas, sensoriais, não vem a partir da mente, sim do corpo, do contato com as sensações. Então, estou me dedicando a esse trabalho há 12 anos, sou professor também, fui assistente, meu mestre foi o Dr. Dimas Calegari, que é um precursor de psicologia corporal no Brasil. Então, estou aqui para a gente poder trocar, né, eu poder transmitir o que eu sei, as minhas experiências, o meu conhecimento. Muito bom, gosto do Clube de Meditação, entrei lá no YouTube, ouvi alguns podcasts, então, gratidão pelo convite, estou à disposição aí para a gente poder trocar. Obrigada, Pedro, pela sua apresentação. Eu acho que podemos conversar com você, assim, explicando um pouco mais o que é a psicologia corporal. Eu acho que eu, pelo menos, converso com muitas pessoas que fazem terapia e muitas não conhecem, não entendem, não sabem do que se trata. E não conseguem nem vislumbrar isso, como que é que o corpo tem, o que o corpo tem a ver com a mente. Então, acho que vamos começar mesmo do começo. O que é e como que você está enxergando essa atualização no momento? Olha, Gina, é uma longa história, né? É uma longa história. Daria para fazer um curso só sobre a história da psicologia corporal, mas eu vou sintetizar aqui para os ouvintes. Então, basicamente é o seguinte. Teve o Freud, que criou a psicanálise, e tinha a teoria da libido, que era a teoria da libido. E as neuroses são criadas através de repressões sexuais que geram estases energéticas, fazem com que a gente não consiga ampliar nossa percepção de si e do mundo, gerando pensamentos limitados. Então, basicamente é isso, é muito maior que isso, mas eu estou dando um ampasã assim. E o Freud, a princípio, ele acreditava que a libido, a energia sexual, era uma energia quantitativa, objetiva e mensurável. Só que com o tempo ele vai abandonando essa teoria e vai falando que a libido é uma energia qualitativa, abstrata e etc. E aí, um dos discípulos dele, Wilhelm Reich, também era neurologista, também era médico, começou a discordar com essa mudança na psicanálise. Começou a falar, não, a energia vital, chamamos de energia vital, mas é a libido, né?
A libido é uma energia objetiva, mensurável e quantitativa. E ele começou a fazer estudos com o objetivo de identificar essa energia no corpo. Então, ele começou a perceber, por exemplo, ele foi para Oslo, no momento, fazer estudos com o estímulo de prazer e angústia, medindo a bioeletricidade na superfície da pele. E ele percebeu que os pacientes neuróticos tinham pouca oscilação de bioeletricidade na superfície da pele e pouca sensação, e relatavam pouco contato com sensações. Então, você dava um estímulo de angústia, eles não sentiam nada. Se dava um estímulo de prazer, eles não sentiam nada. E não tinha oscilação no nível de bioeletricidade. Agora, os pacientes mais saudáveis tinham oscilação nesse nível de bioeletricidade e sentiam prazer e angústia quando tinham esses estímulos. Uhum. Enfim, e aí, dentro dessa perspectiva, o Reich foi mais do que criando uma coisa da mente dele, ele foi atestando por meios científicos que tinha uma relação direta entre sensação e pensamento. Uhum. E, com o tempo, ele foi vendo que os pensamentos são apenas reflexos das nossas sensações. A gente só pensa e só concebe aquilo que a gente sente. A gente não consegue, por exemplo, se a gente, por exemplo, tem um bloqueio emocional, a gente não consegue pensar no amor. A gente não tem pensamentos afetivos. A gente tem um bloqueio no nível da pelve, a gente não tem pensamentos sexuais e instintivos. Isso é simplificando a teoria, né? Uhum. Então, todo pensamento vem de uma sensação. E a neurose é o bloqueio das sensações no corpo. Então, com medo dessas sensações, por exemplo, da angústia, do medo do prazer, tal, a gente vai reprimindo essas sensações e vai ficando cada vez mais neurótico. E a neurose tem como base o pensamento. O pensamento é um desdobramento da repressão sensorial. E, bom, então, segundo essa teoria, a mente não é capaz de produzir um pensamento em sentido contrário, mesmo tendo o bloqueio. Mas tendo consciência que existe esse bloqueio, pode, a partir disso, conseguir criar um pensamento, produzir um pensamento de amor, mesmo que o corpo esteja bloqueado? Não pode. Ela pode pensar no conceito de amor. Pensar no conceito do amor não é pensar a partir da sensação de amor. Então, eu posso pensar, eu amo aquela pessoa, mas não quer dizer que eu estou sentindo e que eu tenho consciência do amor que eu sinto. É diferente. O conceito, ele não é a sensação e ele não é a consciência. Ele é uma interpretação da consciência. Ele é o significado que a gente dá para o que a gente está experienciando. E a experiência é sensorial. Tanto que no Vipassana, né, que a gente está aqui no Clube da Meditação, o Vipassana, basicamente, você fica prestando atenção no ar entrando e saindo das narinas. O quê? Para sair do pensamento e sentir, para a sensação. E isso vai rebaixando o nível de pensamentos para a gente vir para o corpo e sentir as sensações que estão no corpo. E aí, naturalmente, a gente entra num estado meditativo. A gente tenta muito, né, criar essa emoção a partir do pensamento. Acho que é como a maioria das pessoas faz, não é? E não presta atenção no próprio corpo, né? E não consegue realmente sentir. É meio assim, uma mudança de paradigma muito grande, né, para as pessoas. Vem muito do pensamento. Sim. E, bom, com isso, diante dessa informação, como que é possível transformar isso sem, às vezes, começar essa conscientização do que é o corpo que manda nas sensações? Assim, aí existem várias formas de aumentar a nossa autopercepção sensorial. Primeiro, a pessoa tem que fazer terapia, é o mais indicado, né? Uma psicoterapia corporal, porque ela tem uma abordagem bem centrada nisso. Existem várias práticas que geram mais autopercepção sensorial.
Várias práticas. Mas a terapia é a mais potente. Mas, basicamente, como que se dá esse processo? A gente tem que ir tirando a pessoa da mente, porque, como todos nós somos neuróticos, então a gente vive no passado e no futuro, pensando nas coisas que aconteceram e que vão acontecer. Então, na terapia, por exemplo, quando a pessoa fala assim, meu pai me bateu, quando eu era criança, eu falo assim, tá, e o que você sente no seu corpo agora, quando você está falando disso? E aonde você sente? Aí a pessoa assim, não, eu sinto que meu pai não devia estar fazendo isso, não devia ter feito isso. Eu falo, não, isso aí é o que você pensa, o que você sente. Isso é uma técnica para ir tirando a pessoa do pensamento para vir para o momento presente, porque o trauma, ele não está no fato que aconteceu, ele está no sistema nervoso. Não adianta você lembrar do trauma e entender o que aconteceu. Isso pode até ser pior, isso pode até retraumatizar, porque imagina se uma pessoa lembra que o pai dela abusou dela sexualmente. Isso aí é uma ativação do sistema nervoso muito maior, então a pessoa pode ir para níveis de trauma, assim, retraumatizar mesmo. E se a gente não faz esse movimento e começa a ir para sensações que a pessoa tem, que estão contidas, isso vai desbloqueando o sistema nervoso de uma forma gradativa que a pessoa dá conta de entrar em contato com as emoções e as sensações reprimidas. Porque o que gera o trauma são emoções e sensações que a pessoa não deu conta de digerir, e aí ela reprime as sensações para conseguir viver, né? Para conseguir dar conta da vida, porque é um nível de angústia tão alto que a pessoa não deu conta. Então vou reprimir as sensações, e aí eu vivo minha vida, mas isso vai deixando a gente cada vez mais superficial e mental. E aí, além disso, isso que eu te falei é uma técnica básica, mas assim, tem massagens, tem respiração, eu posso pedir para a pessoa bater braços e pernas, expressar agressividade, é tudo que vai fazer a energia circular e gerar autopercepção sensorial. Então, a gente busca desbloquear sensações por várias técnicas diferentes. A gente está estudando muito, né? Está se ouvindo muito mais ultimamente sobre o subconsciente, o que é o subconsciente, o inconsciente. Acho que isso finalmente está sendo mais explicado para as pessoas. E eu li uma vez uma explicação que eu achei muito legal, e eu não sei se você concorda ou não, que o corpo é o subconsciente. E achei assim, falei, nossa, gente, isso faz todo sentido para mim, pelo menos. E como que é que a psicologia corporal está entendendo isso? Eu não diria que o corpo é o subconsciente ou o inconsciente. Eu diria que o inconsciente está no corpo. É diferente. Entendi. O inconsciente faz parte do corpo porque ele faz parte das sensações corporais que estão congeladas. Então, se uma pessoa apanhou do pai e não sentiu a dor, a angústia de ter apanhado do pai, essas sensações estão contidas no corpo, ou através de hipotonia muscular, a pessoa esvazia e finge que nada aconteceu, finge de morto, ou através de hipertonia muscular, a pessoa aumenta o nível de tônus, de energia, para não sentir a dor. Tipo uma agressividade. A pessoa fica hiperagressiva para não entrar em contato com o sofrimento, com a dor, uma autopercepção mais visceral, lá de dentro, lá do coração. Então, através desses mecanismos, existem assim, porque tem 5 fases do desenvolvimento infantil, tem 7 anéis segmentares, então cada um tem propriedades e, enfim, características específicas. Então, através da repressão dessas sensações, isso vai deixando conteúdos submersos, conteúdos que não vêm para a mente consciente, que não vêm para o pensamento, mas existem. Por quê? Porque são sensações que a gente não dá conta de suportar, e para não suportar, a gente reprime elas. Então, para a psicologia corporal, o inconsciente são sensações reprimidas, que estão no corpo, congeladas. E aí o trabalho é descongelar essas sensações de uma forma gradativa, que a pessoa dê conta, porque se você se reprime com tudo, a pessoa pode surtar, então tem que ser uma coisa gradativa, o sistema nervoso ir desbloqueando aos poucos,
e aí restabelecer a pulsação e o fluxo de energia natural. Percebo também que às vezes a gente se esquece de algumas aulas de biologia, que os nervos estão no corpo inteiro, não é? Então faz todo sentido isso. Então, no dia que eu lembrei isso, eu falei, gente, é verdade, os nervos estão aqui no corpo inteiro. Então, ele sente, né, tudo aquilo que foi vivido, experienciado, né, por uma pessoa. E às vezes nós, qualquer leigo, com algumas coisas básicas, conseguimos perceber, né, isso. Tipo, pessoas que andam muito corcundas, né? Também pessoas que ficam, parece que estão avoadas, né? A gente chama assim. Percebe-se um pouco de uma forma instintiva, né? Mas eu percebo também que algumas pessoas confundem um pouco também, às vezes, um corpo perfeito esteticamente com um corpo emocionalmente equilibrado. E às vezes parece isso, existe essa confusão, né? De, nossa, corpo perfeito, então dali se imagina que vai vir emoções mais equilibradas, né? Mas claramente não é isso. Você poderia nos explicar isso melhor um pouquinho? Porque o que a gente chama de corpo perfeito é uma construção cultural, é uma construção social. Digamos que na psicologia, corpo perfeito é o corpo que pulsa e flui. Então ele tem a capacidade de contração, de contrair, né? E tem a capacidade de soltar, fluir. É o que o Reich chamou de couraça funcional. O que é couraça, né? Só para as pessoas que estão ouvindo entenderem. Couraças são bloqueios no fluxo de energia no corpo que geram depressões sensoriais. Só que num corpo harmônico é necessário ter um nível ou a capacidade de repressão sensorial também. Por quê? Porque senão a pessoa se torna impulsiva. A impulsividade não é saudável. Uma pessoa sente vontade de dar um soco na cara de alguém e vai lá e dá. Não. Tem que ter a capacidade de reter também a sensação. Depois vai pra terapia e grita, bate, xinga, aí descarrega essa energia. Mas algumas regras culturais, né, elas fazem sentido, né? Então, sim. Algumas repressões, digo, né? Não se pode fazer tudo o que quer. Mas não que não é uma repressão, é porque assim, imagina assim, ó. A pessoa apanhou do pai. Na hora que ela estava apanhando, ela sentiu diversas emoções. Uma delas era a vontade de reagir e bater no pai de volta. Luta, fuga. Isso é instintivo, é do corpo. Nós somos animais também, né? Não somos seres extraterrestres. Pode ser que nossos espíritos sejam, mas o nosso corpo é animal. Então, mas como ele viu que não dava para bater no pai, porque o pai era muito maior, ele reprimiu essa sensação de luta e fuga, né, de bater no pai, de enfrentar ou fugir, por exemplo, e aquilo ficou guardado dentro dele. E aí, quando a pessoa é adulta, no momento que ela está sendo agredida e ela pode lutar e fugir, pode ser agredida verbalmente, psicologicamente, ela fica congelada, porque ela se comporta como ela se comportou no trauma que aconteceu de ser agredida pelo pai quando ela era criança. Então, o problema não é reprimir as sensações em algum momento. O problema é reprimir as sensações e ficar isso reprimido o tempo todo, em momentos que a gente pode se soltar. Então, por exemplo, se a gente reprime nossa força instintiva, a nossa agressividade, isso vai dar uma repressão no cérebro reptiliano como um todo, né? Então, isso vai acarretar também que na hora, por exemplo, de uma relação sexual, a gente também se reprima. Porque no momento que a gente pode se soltar, a gente não consegue, porque isso não é mental. Não é assim, eu vou me soltar, eu vou me bloquear, vou me soltar. É uma coisa sensorial, é uma coisa do corpo. Então, o corpo tem que aprender a sentir que ele pode se soltar. Para sensações, tanto de angústia, de dor, quanto para sensações de amor e de prazer, ele não é destruído, porque a raiz do sofrimento é a angústia de morte. A gente acha que se a gente se entregar para as sensações, a gente vai morrer. E de alguma forma vai, mas vai morrer a nossa mente, vai morrer
o que a gente pensa sobre a realidade, nossos conceitos e imagens mentais sobre a vida e sobre nós. E aí já linka com a questão da meditação. Porque quando a gente se entrega, né, se solta para as sensações, a gente tem uma morte do que a gente pensa, uma morte da mente. E isso é uma angústia para a nossa mente, porque a nossa mente quer controlar a vida que nós somos e a vida que está ao nosso redor. Então, o trabalho é a gente se entregando para as sensações e percebendo que a gente não é destruído, que a gente pode suportar essas sensações. Então, voltando aí para a pergunta inicial, um corpo saudável na psicologia corporal não tem a ver com a estética do corpo, né, ser bombado, ser sei lá o quê. É um corpo que pulsa, um corpo que sabe fluir no momento que é para fluir e um corpo que sabe conter no momento que é para conter. Então, um corpo que pulsa entre contração e relaxamento, a pulsação da energia vital, a pulsação cósmica, né? O yin yang, tudo isso. Vocês também entendem isso, que a atividade física, como que ela entra nesse processo? Ela ajuda? Não ajuda? Isso é um assunto bem interessante, porque, assim, a atividade física, ela vai gerar consciência se ela for feita de forma consciente. Se ela for feita de forma mecanizada, então a pessoa vai lá, vai para academia, fica levantando peso e pensando no que ela vai fazer amanhã, o que aconteceu ontem, isso aí não vai gerar consciência. Aí não vai gerar autopercepção sensorial e não vai desbloquear o corpo. Vai gerar uma massa muscular estética que a pessoa vai ter ali e tal, mas isso não gera consciência. Então, todos os trabalhos corporais que geram consciência, eles estão baseados, assim, resumidamente, em movimentos lentos, em movimentos posturais. Então, o yoga, o tai chi, né? Você pegar a Olimpíada é assim, você vê ali a demonstração de um uso do corpo mecânico. É o corpo máquina, que tem que cumprir metas, que tem que ser mais rápido que o outro. Isso não gera consciência. Isso gera inconsciência. Né? Porque tem uma disputa, uma coisa narcísica, uma coisa mental, tem que ser melhor que o outro. Então, assim, na natureza nem existe isso. Só porque uma pessoa chutou uma bola dentro de umas traves que passou por uma linha, isso aí nem existe isso aí, é um negócio abstrato, é totalmente mental. Aí eu vou identificar isso como uma vitória, mas para o corpo isso nem existe. Assim, o corpo ele tá ali, existe a pulsação. Então, todos os trabalhos que vão gerar consciência corporal, yoga, tai chi, esses trabalhos sim, vão trabalhar a gente psicologicamente. Agora, esses trabalhos muito voltados para performance, não vão gerar consciência corporal nem estados meditativos. Sim, estados meditativos não, apenas talvez uma consciência do corpo, né? Mas não na questão inconsciente, né? Muito interessante também, Pedro, isso realmente traz uma nova visão de atividades, né? Buscar. Claro que não é para isso, para desanimar as pessoas que têm gosto por atividades físicas, né? Claro. Não tem problema nenhum. Não, e assim, você também... É que é muito complexo. Sim. Mas assim, a pessoa fazer uma caminhada vai ajudar ela no bem-estar psicológico dela, a fazer uma corrida e tal. Mas assim, digamos que não é o trabalho mais potente para a consciência corporal, nem para a meditação. Mas vai ajudar, sim. Tem um nível de eficácia. Bom, Pedro, então eu acho que assim, a questão que muitos ouvintes devem ficar curiosos é assim, como que a meditação pode ajudar nesse processo, né, de ter mais consciência corporal. Porque a impressão que se tem, acho que para o leigo muito especialmente, é que é uma coisa mental, né, a meditação. Mas a gente sabe que, claro, é uma atividade mental, mas que traz consciência corporal, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente como que a psicologia corporal vê essa interação. Então, esse é um assunto bem interessante, porque na teoria do William Reich, né, criador da psicologia corporal, ele concebeu o conceito de potência orgástica.
Então, o que é potência orgástica? É quando a pessoa consegue se entregar para o orgasmo de forma plena, para um movimento involuntário. O orgasmo pleno, ele é um reflexo, ele não é um movimento voluntário, né? O corpo começa a tremer, tem uma descarga biológica ali, energia vital. Então, por que eu estou dizendo isso e qual que é a relação disso com a meditação? Porque o que o Reich descreve como potência orgástica é extremamente parecido com o estado meditativo. Porque a potência orgástica, ela não é só uma coisa estritamente genital que ocorre no ato sexual. O Reich viu que isso está nas células, que está nos micro-organismos, que está assim, no cosmos, é a pulsação da energia. Acho que talvez, desculpe interromper, mas talvez seja assim, bom deixar isso muito claro, que eu acho que o orgasmo ele é automaticamente visto como uma consequência de um ato sexual, né? Sim. E a gente sabe que não, tem momentos que você sente aquela sensação de, nossa, que é isso, é um orgasmo. Não é sexual, né? Necessariamente. Sim, não é sexual necessariamente. Eu mesmo, Gina, eu já tive uma experiência, assim, de meditação profunda, assim, horas meditando, e eu senti um orgasmo no peito. É uma sensação orgástica, assim, era um negócio, assim, profundo, intenso, assim, no peito. E aí, como que a gente vai explicar isso? Mas, assim, basicamente é isso. Então, eu acredito, e assim, só completando essa coisa da potência orgástica, a teoria do Reich me parece muito. Eu até falo nas minhas aulas que o Reich e o Freud, para mim, são mestres tântricos encarnados no Ocidente. Porque eles deram uma leitura dentro da cultura ocidental do Tantra. E o Tantra é uma prática espiritual, meditativa, através do corpo. Existem várias práticas espirituais e meditativas, xamanismo também, né? Então, eu acredito muito numa meditação que foque no corpo, que tenha como base o corpo. Então, Vipassana, né, a meditação budista, é uma meditação sensorial, né, que fica focando a sua consciência no ar entrando e saindo. Tem outras preparações antes, mas assim, focando ali, até que sua mente começa a esvaziar e você só percebe a sensação, e isso traz um estado de plenitude no momento presente, de percepção do momento presente. E aí, eu gosto muito das práticas que cultivam esse estado meditativo. Tem assim, por exemplo, a gente pode meditar, né? Agora eu vou sentar aqui, vou silenciar minha mente, perceber meu corpo, e etc. E tem também formas de a gente cultivar esse estado meditativo, para que ele comece a se apresentar de forma gradativa, naturalmente, sem a gente precisar fazer uma meditação específica para isso. E aí eu trabalho bastante com as coisas da psicologia corporal, comigo, com os meus pacientes, e também com a alquimia sexual taoísta, né? Esse viés de cultivar o estado meditativo. E cultivar o estado meditativo nada mais é do que aumentar a autopercepção do corpo. Então, para que isso aconteça, a gente tem que entrar em contato com as sensações que estão contidas. Então, trabalhos que vão pulsar o corpo. O Osho também trabalha bastante com meditação ativa, que é isso. O que é? Então, você chacoalha o corpo, chacoalha, dança, depois você para e sente. Por quê? Isso facilita a meditação porque a energia está circulando e pulsando no corpo. Então, facilita a gente sair da mente, porque a mente sempre está no futuro e sempre está no passado, e o corpo não. O corpo sempre está no presente. O corpo não tem como o corpo estar no passado e não tem como o corpo estar no futuro. Então, ele é como uma âncora, pode ser chamado de instrumento meditativo, mas também pode ser chamado de próprio caminho, próprio estado meditativo, né? Tem muita gente, falando de cultura, de corpo, que a gente estava falando, tem muita gente que fala assim, né? Eu sou um espírito e habito um corpo, o corpo é o templo do espírito. Aí tem gente que fala, não, o corpo é uma máquina, aí um viés mais mecanicista e tal.
Eu, um dia, compartilhando um pouco aqui da minha experiência, um dia, em meditação também, eu comecei a abstrair tanto da mente, vim tanto pro corpo, que uma hora me veio um pensamento, assim. Eu tava lá, tal, muito corpo, percebendo cada vez mais e cada vez mais, menos pensamento e tal. Aí eu veio um pensamento, assim, integrou a experiência que eu tava tendo, que era assim: eu sou o corpo e tenho um espírito. É uma quebra de paradigma, né? Eu sou o corpo e tenho um espírito. E na hora que eu pensei isso, se formou uma chama, eu senti uma chama, né? Uma chama da eternidade no meu coração. Então, como que eu explico isso? Assim, eu sou o corpo e tenho um espírito. O que é o espírito? É algo que permanece depois que o corpo que eu sou morrer. Então, é mais ou menos pensar assim, ó. Uma semente, ela é uma semente ou ela é uma árvore? Ela é uma semente. No presente, ela é uma semente. Mas ela tem o potencial de se tornar uma árvore e um dia pode ser que ela se torne uma árvore. Então, é mais ou menos por aí. Então, assim, eu sou o corpo. Mas quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito. Mas no momento presente, eu sou o corpo. A gente pode falar assim, o corpo é o espírito e o espírito é o corpo. Não existe essa divisão. Acho muito legal essa visão, porque eu vejo muito quem começa assim, claro que não é todo mundo, mas quando começa assim nessa coisa da busca espiritual, muitas pessoas vão nessa coisa meio de denegrir o corpo, como se não fosse uma coisa, né, importante, isso é mundano. E né? Nós estamos aqui no mundo, né? E de negligenciar o corpo, ou tratá-lo mal, não achar que é isso, que é uma coisa terrena e que por isso não é importante, não é até menor do que o espírito. E eu achei essa visão sua assim, fantástica para a gente ver que existe a integração também, não só corpo-mente, como também espírito, né? E todos esses aspectos têm que ser muito bem cuidados. Pedro, essas explicações sobre essa interação toda, corpo, mente, espírito, estão fantásticas, adorei, agradeço muito a sua presença aqui. Acho que para os ouvintes começarem a entender bem essa história, tá muito, muito legal, muito obrigada. E eu queria te pedir um favorzinho antes de terminarmos. Eu gosto sempre de dar umas dicas para os ouvintes, algumas coisas que possam ser feitas, né, sozinho em casa, naqueles momentos ou de muita angústia, ou estão querendo começar mesmo essa busca, né? E o que você acha que é possível? Sim, é possível fazer uma pequena meditação aqui, corporal, orientando as pessoas de casa. Seria uma meditação básica, né? Tem muito mais instrumentos que podem ser utilizados através do corpo para alcançar um estado de fluidez no momento presente, de consciência, de presença. Então, assim, procura uma posição confortável, percebe seu corpo, percebe se o corpo precisa fazer algum movimento para se sentir mais à vontade. Uma postura de relaxamento e atenção. Sente o ar entrando e saindo. Percebe o tecido das roupas tocando a superfície da sua pele. E agora eu vou pedir para você fechar os punhos. Sente um pouco a sensação de fechar os punhos. Como que é, aonde você sente, aonde o
o que você sente. E aí eu vou pedir para você inspirar, segurar o ar ou a língua no céu da boca e trancar a musculatura do períneo, entre o genital e o ânus. Inspira, segura o ar, põe a língua no céu da boca e tranca a musculatura do períneo e fica segurando essa postura, segurando o ar, língua no céu da boca, trancando o períneo e punhos fechados. O máximo de tempo que você conseguir. E solta as mãos, solta o períneo, tira a língua do céu da boca. Sente. Percebe o que você sente e aonde você sente. Deixa o corpo fazer o que ele precisa. De repente o corpo precisa circular a cabeça, de repente precisa bocejar, alongar. O corpo fazer o que ele precisa. E devagar, vá abrindo os olhos. E olha para o seu ambiente, o ambiente que você está ouvindo esse podcast, percebendo esse ambiente em contato com essa nova sensação, esse novo sentimento após esse pequeno movimento respiratório corporal. Bom, é isso, Gina. Nossa, eu adorei. É um exercício rápido. Pode ser feito, né, antes de sair de casa rapidinho, antes de uma coisa importante, né, de buscar forças. Eu acho isso fantástico, dar essas ferramentas para as pessoas que estão ouvindo. Que não é preciso, às vezes, coisas, né, mirabolantes. Em casa, você consegue, você mesmo. É claro que psicologia corporal é um mundo e que eu, pelo menos, recomendo que se busque, e é fantástico, ajuda muito no processo de cura, emocional, espiritual e física, muitas vezes. Sou super fã. Então, mas gosto de ter ferramentas também que se faça em casa, que possa ser feito você mesmo. E a gente aprender a ser o seu próprio guru, o seu próprio terapeuta, a sua própria cura, né? Muito legal, Pedro. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, acho que foi fantástico e, enfim, espero que os ouvintes também gostem muito. Eu que agradeço, Gina. Muito obrigado aí pela troca, pelo momento. Bom estar aqui com vocês. Bom, Pedro, acho que para finalizar, seria muito legal se você divulgasse as suas redes sociais para as pessoas que estão nos ouvindo, para entrarem mais no seu trabalho, entenderem melhor e verem como que é muito legal essa interação. Sim, Gina. Bom, para todos que estão nos ouvindo, nosso Instagram é @Instituto Forca da Natureza, né, que eu tenho Instituto de Psicologia Corporal e Terapias Integrativas, e tem o meu também de professor, que é @professor.psi.pedromota. Isso tanto o Instagram como o Facebook. A gente tem o site também, que é www.forcadanatureza, né, porque não tem essa cedilha.com, e tem o YouTube, que é Professor Psi Pedro Mota.
Legal. Obrigada por as informações e espero que então as pessoas entrem lá e vejam todo esse trabalho fantástico que o psicólogo, professor Pedro Mota, tem feito, que tem ajudado muita gente. Gratidão. Gratidão.